Tem muitas pessoas que sofrem de infecção urinária e elas não fazem ideia da onde aquilo vem, qual é a raiz daquilo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre, tá bom? Se você aí do outro lado tem um paciente interagente, um cliente que sofre com infecção urinária, fica até o final do vídeo porque você vai aprender aonde tudo isso acontece. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, Iridologia e Bem-Estar. É um prazer enorme ter você aqui. Prazer, eu sou a Priscila Capelin, eu sou iridologista e aqui nesse canal eu te ensino a como que você ajuda o seu paciente, como que você pode identificar e prevenir doenças físicas e emocionais só com a foto do olho. O olho ele vai mostrar mesmo, até esse tema da nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre infecção urinária. Tem muitas pessoas que sofrem de infecção urinária e elas não fazem ideia da onde aquilo vem, qual é a raiz daquilo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre, tá bom? Se você aí do outro lado tem um paciente interagente, um cliente que sofre com infecção urinária, fica até o final do vídeo porque você vai aprender aonde tudo isso acontece. Uma coisa bem importante de você acompanhar aqui é que, assim, o YouTube, ele entende que se o assunto for interessante, se o assunto for bom, ele pode entregar para mais pessoas. Só que aí eu dependo de você. Se você achou esse assunto aqui interessante, gosta desse tema, quer saber mais, já clica aqui em se inscrever, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque aí o YouTube entende que assim ele pode entregar para mais pessoas, tá bom? Você me ajuda e eu te ajudo com o conteúdo. Então vamos lá? Vamos falar sobre infecção urinária? Existem muitas questões por detrás de uma infecção urinária e aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro que você precisa saber o que é uma infecção urinária. Como que acontece e o que é? Primeiro de tudo, a infecção urinária, ela acontece ali no seu órgão genital, ou no órgão genital do paciente, do interagente e do cliente. Ou pode ser na vulva, ou pode ser ali no pênis. É ali onde termina a infecção urinária. Ela não vem dali, mas é onde termina. O xixi, a urina, ela sai amarelada. Ela sai bem amarelada mesmo. Sabe quando você pega um lápis cor de amarelo? Sai essa cor. Só para você poder ter noção, o xixi sai essa cor, assim, bem amareladinho. Se sair laranja, a infecção urinária já está grave e essa pessoa vai precisar de uma ajuda muito mais profunda, tá bom? É importante você saber disso. Tem dores para urinar, a urina sai amarelada para escuro ou mais. E tem um fator que as pessoas se confundem, mas eu vou te dizer. Quando a pessoa vai urinar, ela faz um pouquinho de xixi e para. Aí ela sente que tem mais xixi e o xixi não sai. É isso. Isso também pode ser identificado como uma questão de infecção urinária. Nos exames de sangue, você vai ver outros fatores que vai determinar uma infecção urinária. Mas eu não tô aqui para poder te ensinar exame de sangue e nem te ensinar você vê no exame de sangue a infecção urinária. Eu tô aqui para você poder entender o seu paciente como um todo. Uma infecção urinária não começa do nada. Essas dorzinhas, essa cor do xixi não começa do nada. O corpo vai dando sinais, tá? A pessoa ela vai ficando mais inchada, mais cansada, com falta de disposição, pode ter dor de cabeça, pode ter muito cansaço, ela pode ter falta de disposição bem em alguns horários específicos. Você sabia, do outro lado, que os nossos órgãos eles têm horários específicos de funcionar? Eles têm horários específicos de funcionar. Então, quando uma pessoa ela sente esse cansaço absurdo, bem no horário específico da bexiga e dos rins, isso é um indicativo de que ela pode sim ter problemas de infecção urinária. Então, você precisa ajudar na saudabilidade do seu paciente. Se você não sabe isso, você vai ficar com dificuldade de ajudar ele, né? Ó, aqui eu vou compartilhar uma imagem que eu gosto muito. Vou compartilhar aqui com vocês, ó. Essa imagem mostra o horário dos órgãos. Então, a gente vai focar aqui, ó, na bexiga e no rim. A bexiga funciona 4 horas da tarde e o rim às 18. E tem 2 horas de funcionamento cada órgão. Então, das 4 até as 20 horas, se o seu paciente aí do outro lado, ele sente dor para poder urinar, o xixi nesse momento, a urina nesse momento sai um pouco mais escura, pode ser um sinalzinho aí de infecção urinária. Mas o que você precisa entender é que
nós temos o rim e a bexiga. Para você poder entender melhor, ó, aqui nós temos um corpinho humano, né? Só para você poder entender, tá? Então, a gente vai aqui, aonde ficam os rins? Os rins ficam nessa parte, só que atrás. Então, eles ficam aqui, os rins, né? Os rins ficam aqui. Eles ficam bem na parte da cintura de uma pessoa, tá? É importante você saber disso. Esses rins, eles, o que que eles fazem? Inclusive, tem até um vídeo no meu, aqui no YouTube, dando uma aula mais sobre os rins, depois você dá uma olhadinha que é complemento dessa. Os rins, eles filtram o sangue, eles filtram a água do corpo, eles filtram tudo que é sujeira do organismo. Se o rim não está funcionando bem, ele não está conseguindo filtrar, ele manda informação para a bexiga, mandando informação para a bexiga, instalou uma infecção urinária ali, e aí a pessoa já começa a sentir dores, começa a se sentir incômodo, então imagina. Então começa tudo por ali. Agora você deve estar se perguntando, tá, Pri, se vem do rim e manda informação para a bexiga e causa infecção urinária, então o que que intoxicou o rim? É aí que entra uma coisa bem importante. Aqui os alunos do Caminho do Bem-Estar, eles já sabem disso. Mas o que manda no nosso corpo é o nosso terreno biológico. O que manda no nosso corpo é a origem da onde a gente veio. É o que aconteceu dentro da gestação. Então, o seu paciente interagente cliente, ele tem questões que aconteceram com ele quando ele nasceu. E isso é muito importante, questão orgânica, tá, pessoal? Tô falando. Então, questão orgânica. E é muito importante entender essa questão orgânica, porque uma vez que você entende, você passa a entender a origem dos problemas que ele está desenvolvendo. Então, se essa pessoa tem infecção urinária por repetição e não melhora, é porque teve uma origem no terreno biológico, origem no DNA, que fragilizou pelo menos dois órgãos, ou pode ser até mais, mas pelo menos dois órgãos fragilizou. Esses dois órgãos acabam sendo os responsáveis por piorar uma infecção urinária. Então, eu vou te dar um exemplo. Porque aí do outro lado, você deve estar pensando, tá, Pri, mas eu não entendi terreno biológico, infecção urinária. Eu vou explicar. Suponhamos, tá, que o bebezinho lá dentro da barriga da mãe, ele na formação dele, ele teve intestino e pulmão, que é o mesmo tecido, é o mesmo, a mesma derme feita ali, a mesma pele que é produzida. Os dois foram produzidos, né? Os dois foram feitos ali, só que ele teve intestino e pulmão como fragilidade. O intestino não cresceu do jeito que deveria, não teve todos os nutrientes ali, logo quando nasce, não teve toda a formação completa, ou ao invés da formação completa, ele teve a formação, mas ele não teve tudo perfeitinho do jeito que tinha que ser. Então, o intestino está frágil. Consequentemente, ele vai deixar o pulmão frágil. Essa pessoa tem intestino e pulmão frágil. Aí, ela, com 2, 3 anos, 4, 5, 6 anos, ela começa a ter infecção urinária. O que isso significa? Entende? O intestino não funcionava 100%. Piorou o pulmão. Não deveria dar um problema respiratório? Mas não, porque não é para dar um problema respiratório. Esses dois órgãos, eles mandam informação para todo o corpo. E aí, o intestino inflamado, o intestino intoxicado, intoxicou o pulmão, que aí mandou a informação para a bexiga e mandou a informação para os rins, e a infecção urinária dessa pessoa está instalada. O caminho literalmente é esse. Existe uma origem. Quando a gente olha uma doença, nunca o problema está ali. Sempre existe uma origem. O que muitas pessoas erram é só tratar a doença. E isso é muito triste, porque vários sintomas podem ser parecidos com um montão de coisa. Então, cuidado com isso. Cuidado para você não ser um terapeuta integrativo ou um profissional da área da saúde que só trata a doença. Você espera que seu paciente, interagente cliente, fique doente para você poder tratar. Você está errado e você não sabe tratar então a pessoa. É por isso que eu trago conteúdos como esse para poder te ajudar a tanto identificar e prevenir. Então, agora você aí do outro lado deve estar se perguntando, tá, Pri, mas existe uma forma de prevenir e identificar a, a infecção urinária? Existe, e eu posso te mostrar. Ó, aqui eu tenho. Aqui é uma íris, como vocês sabem, eu sou iridologista, então no olho dá para a gente poder mostrar tudo. Ali é a íris maiorzinha, mas eu vou usar essa daqui para a gente poder aprender um pouco. Aqui é o olho esquerdo, tá? É importante você saber. A gente tem rins dos dois lados, então quando a gente olha um olho, a gente precisa olhar para os rins. Olha aqui, ó. Ó. A gente está olhando aqui para os rins e logo em seguida a gente olha para a bexiga.
É muito importante você entender isso aí do outro lado, tá? Que rins e bexiga se comunicam, eles dependem um do outro. Se o seu paciente aí do outro lado tira uma foto do olho e aí você vê marquinha em rins e bexiga, opa, você já consegue entender que está próximo de uma infecção urinária, tá? E às vezes nem deu sinais, às vezes ele nem sente dor. Então você pode prevenir. E se você tirou uma fotinho do olho dessa pessoa e ela já tem infecção urinária e já está marcado os dois, você pode ver se o problema é intestinal, se o problema tá em outro órgão que piora a intoxicação que causou infecção urinária. A infecção urinária nunca começa ali. Ela nunca começa nos rins e nunca começa na bexiga. E nem na uretra, nem no ureter. Sabe por quê? Porque algo veio dali que piorou ali. A infecção urinária nada mais é do que fungos, parasitas. São bichinhos que têm ali e esses bichinhos intoxicam toda essa região. Então, você aí do outro lado precisa saber disso. Por quê? Quando você sabe que é um bichinho, um parasita, um fungo, um vírus que saiu do corpo, saiu da casa dele e ele andou e causou problemas ali, você precisa devolver ele para o lugar de origem. Aí você aí do outro lado vai falar assim: ah, tá bom, mas e um antibiótico vai resolver? Vamos entender. Você sabe o nome do parasita, do fungo, do vírus que causou isso, da bactéria? Você sabe, se você não sabe, como que você vai dar um antibiótico que mata todas as bactérias, fungos e parasitas e assim por diante? Vai matar todos, essa é a ideia? Não, porque quando você toma antibiótico, você parou de tomar antibiótico, o que acontece? Matou aquelas bactérias de todo o organismo, mas não levou ela para casa de origem. O que acontece? Quando você toma antibiótico, ela volta para casa de origem. Você não resolveu o crescimento dela ali onde estava, na casa de origem. Logo em seguida, você tomou antibiótico, acabou o antibiótico, a bactéria que estava lá na casinha, ela desce. Então, a bactéria que morava no intestino, ela voltou para o intestino quando você tomou o antibiótico. Mas logo em seguida, o que acontece? Ela parou de tomar o biótico. Então, agora eu vou descer. Ela desce e aqui ela volta e tem de novo a infecção de urina por repetição. Então, você precisa aprender a resolver a raiz da onde acontece, a raiz física. E não dá para resolver a raiz física, não dá para resolver a raiz física se você não souber da iridologia. Não dá, porque a iridologia ela é o microsistema mais profundo que tem hoje, ela é o microsistema mais completo que existe hoje, que trata, sim, todas as doenças que você possa imaginar na raiz delas. É a iridologia que vai mostrar se o problema que você tem ou que o seu paciente tem de infecção urinária, se tá mesmo, se tá ali, se veio de algum lugar, ela mostra isso de uma forma muito profunda. Porque ela é um microsistema mais profundo que existe e eu nunca vou me cansar de dizer isso, tá? Vocês que me acompanham aqui mais tempo sabem que é exatamente isso. Então, um olhinho ele deixa de ser simplesmente um olhinho, ele vira aqui uma informação do microsistema inteirinho da pessoa. A informação inteirinha dela está aqui. Então, quando você entende muito mais sobre esse microsistema, você passa a entender muito mais seu paciente. E aí você deve estar se perguntando, tá, Priscila, eu já entendi que eu preciso ter uma foto do olho para poder ajudar meu paciente. Mas será que existe algum fator emocional que pode contribuir para isso? Existe sim, e vamos falar sobre isso hoje, tá? Geralmente, na maioria dos casos, tá? As pessoas que têm infecção urinária, elas sentem medo do futuro. Elas sentem uma insegurança absurda. São pessoas que têm medo do futuro ao ponto de nem tomarem decisões. São pessoas que ficam assim, ah, mas o que vai vir pela frente? Ah, e se aquilo vir, o que eu vou fazer? Elas ficam desesperadas com relação ao futuro delas, esquecem o presente, esquecem de viver o hoje e fica tão focada naquilo que vai vir que aí o que acontece? O corpo, ele começa a ter uma reação. A reação do corpo é assim, puxa, a gente tem que limpar o que está vindo agora. Não, não, mas essa pessoa não está preocupada com o que vai vir agora. Ela está preocupada com o que vai vir depois. Não, não. Então a gente vai segurar essas toxinas para a gente jogar depois. Aí segura, 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 o que causa a infecção urinária, tá? Geralmente, pessoas que prendem muito o xixi, a urina durante o dia por conta do trabalho, de carga horária de trabalho, elas têm muitas infecções urinárias por repetição. Então, tem que tomar cuidado. Sentiu vontade? Precisa ir ao banheiro. A quantidade de água também para o paciente é muito importante, tá? Então, se é homem, você precisa fazer o cálculo. É o peso vezes
0,35. E se for homem, não, se for mulher, tá? Se for mulher, é o peso 0 vezes 0,35. E se for homem, é o peso 0 vezes 0,40. E isso precisa seguir na risca quem tem infecção urinária. A hidratação do corpo é muito importante para que ele possa eliminar essas bactérias, esses fungos, esses vírus. E outra coisa, se tem esse fator emocional juntos, é porque eu tenho um orgânico doente e eu tenho o fator físico que junta e ali acontece a doença. Então, nada no nosso corpo, ele acontece sozinho. Tudo envolve um fator físico e um fator emocional. Ah, eu tô com infecção urinária. Ela é 100% emocional? Não é. Mas ela tem um fator emocional fortíssimo, mas ela também tem um fator físico que também ajudou e contribuiu para isso. Lembra que eu falei? Esse corpo já está intoxicado, inflamado. Então, quando vem as toxinas, ele não consegue eliminar. Por não conseguir eliminar, vem o fator de estresse. Esse fator de estresse aumenta e piora o quadro dessa pessoa. Então, se você quiser ajudar o seu paciente, o seu interagente, o seu cliente como um todo, você não dá mais para você poder fechar os olhos. Você precisa ajudar ele com o orgânico e precisa ajudar ele com o emocional. Nem tudo é emocional e nem tudo é físico. E você precisa saber isso aí do outro lado. Se você é um profissional da área da saúde e você ainda não sabe disso, você perde a chance de ajudar alguém, tanto no fator físico quanto no fator emocional, porque essas coisas se juntam. Então, por favorzinho aí do outro lado, olhe para o seu paciente como um todo, olhe para o seu paciente como ele deveria ser olhado. E a iridologia, ela ajuda a gente a olhar o paciente como um todo, porque lembra que eu falei? São pessoas que passam por tanto desespero com relação ao futuro, que elas não sabem mais o que fazem. O olho mostra isso. Cada marquinha no olho significa alguma coisa. E eu nunca vou me cansar de dizer que a iridologia, ela é o mecanismo mais preciso ao vivo que acontece dentro do teu corpo. Então, se você aí do outro lado acabou de sofrer alguma coisa, ou o seu paciente acabou de sofrer alguma coisa, logo em seguida o olho vai registrar, registrou, ele vai mandar a informação para o corpo inteiro. E existem formas integrativas de você tratar isso. E você deve estar se perguntando, Pri, como que eu trato então a infecção urinária? Você pode tratar vendo a foto do olho, sabendo qual é o mineral que corrige. Não dá para eu poder te dar uma lista de minerais, porque eu não sei qual é o órgão aonde intoxicou rim, bexiga. Então, isso é importante. Outra coisa importante, então precisa ver uma foto do olho. Depois você precisa entender de terreno biológico. Sabendo quais são os órgãos frágeis que essa pessoa tem, a gente consegue ajudar ela de forma precisa para ela não ficar mais doente. Depois disso, sabendo o fator emocional, você vai conseguir entender o que essa infecção urinária pode até causar nesse corpo. Você sabia que uma simples infecção urinária, ela pode causar danos aos rins? Pode fazer até cair cabelo? É, tem pacientes que caem cabelo e não fazem ideia de que estão perdendo cabelo por conta da infecção urinária. Então, você aí pode ajudar o seu paciente como um todo. Isso é muito importante. Então, saber tratar o paciente como um todo é o seu diferencial que vai ajudar você a ter respostas. As pessoas estão sofrendo muito porque elas não têm respostas. E você pode dar essas respostas. Então, se especialize, estude mais sobre isso, sabe? Venha, é assim, acompanhe o meu perfil, porque eu sempre trago assuntos sobre a iridologia, como que você pode tratar o seu paciente como um todo, e você vai proporcionar para ele saudabilidade, tá? Mas um fator importante de você saber é que, eu tratando dessa forma, volta? Não, não volta. Existem, claro, alimentos que contribuem demais para a infecção urinária, mas não tem como você tratar uma pessoa sem você saber a origem do problema dela. Já pensou se você descobre que a infecção urinária ela é 70% emocional e 30% físico? Então, essa pessoa precisa mais de ajuda emocional. Já pensou se você consegue descobrir que é 70% físico e 30% emocional? Você ajudando o físico dela, proporcionando ela tomar água, proporcionando o mineral que vai corrigir essa infecção urinária, proporcionando um chá específico que vai ajudar, uma planta específica, ela começa a ter saúde, ela começa a ter bem-estar. Por isso que eu sempre digo que a iridologia ela é o caminho do bem-estar, ela é o caminho que vai te direcionar ao que você precisa fazer para o seu paciente ficar bem, tá? Aqui foi um pouquinho de como que acontece, de como que funciona, de como que é esse universo do nosso corpo, que eu contribuo com você. Você quer algum assunto específico? Porque se você quiser, eu te ajudo com essa informação. Coloca aqui nos comentários que eu te ajudo. Eu sempre vou ler e eu sempre vou responder. Combinado? Muito obrigada por estar comigo em mais um encontro como esse de iridologia e bem-estar. E se você precisar, eu sempre estou aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.